Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já para começo de conversa. O texto diz que a festa que estava sendo celebrada era a festa da dedicação. Lendo todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eu não encontrei a orientação de Deus para fazer uma festa chamada dedicação. Eu vejo orientação para fazer uma festa chamada Páscoa, para celebrar a liberdade, a libertação, a saída do povo do Egito, aquele cordeiro que eles mataram, passaram o sangue nos umbrais e foram protegidos e libertos por Deus. A Páscoa é uma festa para relembrar disso. Aí eu vejo que eles estão no deserto e eles moram em cabanas. E Deus fala então para fazer a festa das cabanas, ou a festa do tabernáculo, porque no meio das cabanas ficava, entre aspas, a cabana de Deus, o tabernáculo. Então aquela festa era para celebrar a presença de Deus no meio do seu povo. E o povo no deserto, depois que montaram um acampamento e moraram por mais de 39 anos em Cádiz Barneia, então cada um tinha sua terra, sua região de plantar, e uma vez no ano eles faziam a colheita. Então Deus falou: olha, quando vocês começarem a colheita, comecem no primeiro dia, num domingo, no primeiro dia da semana. Daí vocês vão colher e vão contar 7 sábados, o que dá 49 dias. No dia seguinte, que é o dia 55, em grego é penta, então no dia seguinte vocês vão fazer a festa das colheitas. E aí vocês param de colher e vão só celebrar a abundância que Deus abençoou vocês. Por isso que essa festa é chamada no Antigo Testamento Shavuot, que significa semanas, por causa dessas 7 semanas de colheita, mas no Novo Testamento, por conta da língua grega, já é chamada de Pentecostes, a festa do dia 50. Então colhe 7 semanas, 49, no dia seguinte é o dia 50, ali começa a festa de Pentecostes. Então eu vejo orientação para essas 3 festas: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Mas eu não vejo, de Gênesis a Malaquias, uma festa chamada dedicação. A pergunta é: que festa é essa? Está vendo como é que a gente tem que estar sempre conectado com a palavra? A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa de EBD, a gente precisa de culto de quinta, a gente precisa do Instituto Bíblico, amém? Você sabe que entre a última palavra de Malaquias, que é a seguinte frase de Deus: vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com esta frase termina a profecia de Malaquias. Do último capítulo, da última frase, o último versículo de Malaquias, até o 1 de Mateus, que começa ali a genealogia de Jesus a partir de Abraão, você sabe que entre o final de Malaquias e o início de Mateus se passaram 400 anos. Se não sabia, fique sabendo. Chamado período de silêncio, porque nesse tempo não houve voz profética da parte de Deus. O povo viveu com a profecia que tinha recebido até aquele momento.
Esse período também é chamado de período interbíblico, porque ele está ali no intermédio entre o Antigo e o Novo Testamento, mas também é chamado de período intertestamentário, que está entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas Bíblias mais antigas, entre Malaquias e Mateus, vinham 4 páginas em branco. Cada página simbolizando 100 anos de silêncio de Deus. Então, nesse período, Deus não falou para que o povo registrasse em escritura. É assim que os judeus creem, e é assim que nós cremos, porque o nosso cânon do Antigo Testamento bate com o cânon dos judeus. Ok? Existem algumas Bíblias que no Antigo Testamento têm acréscimos. Nós não tiramos nada do Antigo Testamento. A Bíblia que tem um acréscimo é que colocou a mais, ok? O nosso é igualzinho dos judeus, exceto pela organização dos livros. A gente organiza Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, maiores primeiros, depois os menores, deixando os pós-exílicos por último. Os judeus organizam na forma de Tanakh, TNK, Torá, Nebim, Ketubim, quer dizer, a lei, os profetas e os escritos. Por isso, o último livro na Bíblia judaica é o livro das Crônicas, porque é o resumão pós-exílico para que o povo que voltou da Babilônia conheça a sua história desde o início. E o último profeta da Bíblia judaica é o profeta Daniel, porque ele é o profeta mais apocalíptico, por isso deixam ele por último. Fecha o parênteses aí da bibliologia simplificada. Então, para você entender esses 400 anos, nada foi registrado como inspirado por Deus, assim nós cremos. Mas não quer dizer que o povo deixou de viver, que as coisas pararam de acontecer e que Deus parou de agir. Deus não inspirou ninguém para escrever nada, mas Ele continuou sustentando, governando, providenciando e agindo no meio do seu povo. Sim ou não? Claro que sim, porque Deus não para. Como diria Jesus, o meu Pai trabalha e eu também. Até hoje, Ele disse. Então, queridos, neste período, nesse tempo de 400 anos de silêncio, o povo de Deus continuou sendo oprimido por vários povos. Foram oprimidos pelos egípcios, depois pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos gregos e, finalmente, no Novo Testamento, já chega no período dos romanos. Naquele período interbíblico, nós estamos ali na transição entre a Pérsia e Roma. Então a Pérsia vai entrando em declínio, a Grécia vai subindo e depois vai perdendo para Roma. E nesse período tem alguns outros poderes, outros povos, e o pessoal sempre cresceu o olho lá naquela terra, para tomar daquele povo. Então houve um tempo em que o templo de Jerusalém, aquele templo que foi reconstruído por Zorobabel, porque quando que a Bíblia termina? Ali na época de Ageu, Zacarias e Malaquias, na época onde Esther já era rainha, lá na Pérsia, e nós já estamos aí em torno de uns 100 anos, depois que o povo voltou da Babilônia, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros, as casas, e o povo está morando agora em Jerusalém, o tempo está passando e está tudo de boa. Só que a Pérsia está em declínio, os gregos estão em ascensão, e tanto os persas quanto os gregos são politeístas. Eles acreditam em vários deuses, e têm o costume de fazerem imagens para representar as suas divindades. Com a influência desses impérios, o templo em Jerusalém estava cheio de imagens, e tinha virado um local de adoração muito híbrido e sincrético.
Aí um grupo de sacerdotes, uns caras que conheciam a palavra, se revoltaram contra aquela situação e perceberam, olha, lá no passado Judá teve que ir para a Babilônia por causa da idolatria, hein? Nós estamos voltando com a idolatria, nós vamos perder a terra de novo. Acho melhor a gente acabar com isso, dar uma faxina nesse templo, e que aqui só seja adorado o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o eu sou o que sou, o Iavé, o Jeová dos crentes, aleluia. Aí eles começaram a se reunir, nós temos que dar uma limpeza, nós temos que fazer uma faxina, e esse grupo eram denominados os Macabeus, e tiveram um grande líder chamado Judas, o Macabeu. E eles então, vendo aquela situação, chegaram lá e falaram, olha, nós viemos aqui para dar uma limpeza, porque esse templo aqui é de Jeová, e nada pode ser adorado aqui dentro a não ser Jeová, porque Zorobabel veio com os caras e pagaram um preço e reconstruíram isso tudo, e isso aqui pertence a nós, os judeus. Então eu sei que vocês são o império, eu sei que vocês mandam na política, mas na religião aqui manda nós. Então vocês fazem favor, se retirem, e nós vamos dar uma faxina e vamos fazer o culto aqui do jeito que o nosso Deus pede. Aí os caras falam, ninguém entra aqui não, meu amigo. E todo mundo armado, tudo soldado, protegendo um local de culto, que agora pertence ao império, declinando os persas, subindo os gregos. Aí os caras vão embora, fazem uma reunião, e aí gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o cara dominar e vai ficar por isso mesmo? Nós vamos perder tudo de novo, hein? Aí um líder, Judas, levanta e fala assim, eu não sei vocês, mas eu vou pegar meu escudo, vou pegar meu capacete, vou pegar minha espada e vou entrar dentro daquele templo dando espadada até no vento, eu quero ver eles me parar. Aí os caras, você vai mesmo? Eu vou, então também vou. E eles foram. E os caras lá de guarda, e eles chegaram, quando os caras assustaram, tome, tá, pá, pei, teile, pele, pá, pô, pô, e foram entrando para dentro do templo, e tome facada, e tome espadada, e tá, e pei, pei, morre um daqui, morre um dali, sangue para todo lado. E eles ganharam a guerra, aquela batalha ali, botaram os caras tudo para fora, fortificaram a entrada do templo, e ó, ninguém entra, ninguém sai. E pegaram todas aquelas estátuas, e tudo aquilo que tinha ali dentro, e quebraram tudo, e botaram para fora, e fizeram uma grande faxina. E ficou todo mundo arrepiado, meu Deus, os caras são doidos, o imperador vai vir, vai matar todo mundo, e os caras, nós não queremos saber não, meu amigo, quem segura nós aqui é Deus. E aí, eles começam a limpar tudo, e um cara lá, que eu esqueci o nome, fala assim, nós temos que fazer um culto de gratidão, porque Deus nos deu a vitória e nos deu o templo de volta, bora fazer um culto. Aí o cara, mas eu lembro que para fazer o culto, tem que acender o holofote, porque a gente faz culto aqui, a gente acende as lâmpadas, né? Se apagar tudo, fica tudo no escuro, não dá para cultuar. Um lugar grande, para caber muita gente, tem que ter iluminação. Então qual que eram os refletores do mundo antigo? O candelabro, a menorá. Uma candeia, uma lâmpada, ilumina um certo ambiente. Aquela menorá, né, que é uma lâmpada com 7 lâmpadas, é o refletor do mundo antigo. É a luz mais forte para iluminar um ambiente maior. Simples assim. Então pega a lâmpada lá para nós começar o culto. Foram lá num quartinho, todo templo tem um quartinho da bagunça. E aí acharam a menorá lá jogado nas traças, debaixo de poeira. Olha, está aqui a menorá. Mas você sabe, não tinha eletricidade, como é que acende a lâmpada? Com óleo. E aí limparam tudo, botaram o candelabro e o povo, e agora, vamos acender? E estavam lá no quartinho da bagunça, acharam um golinho de óleo. E aí pegaram aquele golinho de óleo, não tem mais, vasculharam tudo, só tinha um golinho de óleo. Aí eles falaram, não importa o tempo que vai demorar o culto, nós vamos fazer um culto. E aí botaram um golinho em cada uma das 7 lâmpadas e acenderam.
e começaram a cantar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, esse templo é de Deus e só Deus que vive aqui, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o pouquinho está pegando fogo, e eles estão que canta, e canta mais um salmo, e canta mais um, e canta mais, e canta mais, e canta mais, e eu olhava o negócio, e foi chegando gente, e tá que canta, e a festa durou 7 dias. Quando apagou no 7º dia, eles entenderam. Deus operou um milagre com esse golinho de azeite. E ter durado 7 dias, você sabe que 7 na Bíblia simboliza perfeição, não na Bíblia, no mundo bíblico, né? No mundo antigo, principalmente naquela cultura. Eles entenderam, Deus recebeu porque o nosso culto foi perfeito. Porque toda vez que a gente bota para fora o que não presta e traz Deus para dentro, Ele age e recebe, e é assim que a gente alcança o que agrada a Deus. Aí um cara gritou de lá, ei, eu quero fazer uma proposta. Aí o Judas, que era o líder, falou, fala meu filho, o que você quer? O fogo já apagou, nós temos que ir embora, acabou o culto. Ele fala, a minha proposta é a seguinte, que o senhor faça aí agora uma oração, consagrando esse templo de novo a Deus. Vamos dedicar esse templo a Jeová, igual foi feito nos dias de Salomão, e foi refeito nos dias de Zorobabel. Já que nós fizemos essa limpeza, então faça uma oração e dedique esse templo novamente a Deus. E eu quero propor, depois dessa oração, que todo ano, nessa mesma época, no inverno, façamos uma festa aqui no templo, para relembrar do que Deus fez aqui, porque foi muito lindo. Assim nasceu a festa da dedicação ou das luzes. Jesus está entrando em Jerusalém e ele olha para todo mundo e diz, eu sou a luz do mundo. Porque era a época de celebrar a festa das luzes. Se não acender a luz, não tem como fazer culto. Da mesma forma, Jesus é a nossa luz, porque sem Jesus não tem como ter culto. Porque Ele é o Cordeiro que foi sacrificado. E sem oferta não tem culto, porque culto é oferta. Então, como não tem como a gente ficar se matando toda vez que a gente quiser cultuar, porque só temos uma vida, então Ele morreu de uma vez por todas, para que pela fé, eu e você possamos fazer culto todos os dias. De onde vem essa história? De um acréscimo da turma que botou coisas a mais no Antigo Testamento, e tem 2 livros chamados livros dos Macabeus. É lá que conta essa história. Então, celebrava-se em Jerusalém a festa das luzes. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Então não é Jesus que vai atrás das ovelhas, não, são elas que seguem a Ele? É o que está escrito aí, irmão? É Jesus que vai atrás das ovelhas, ou são as ovelhas que vão atrás de Jesus? Dá um bug na nossa cabeça, porque a gente quer que Jesus venha atrás de nós, a gente quer que o pastor vá atrás das ovelhas, mas a dinâmica do rebanho não é esta, é o pastor que vai, e as ovelhas vão atrás, porque quem é ovelha, sabe que necessita de pastor, e não o contrário.
Vamos ficar com o que a gente quer, com o que a gente acha ou com o que a Bíblia diz? Eu, 28, lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Estamos plenamente conectados. Tão conectados que nos tornamos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Porque eu curei? Porque eu libertei? Porque eu multipliquei o pão? Porque eu ressuscitei o filho da viúva? Afinal de contas, qual o pecado eu cometi? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. E Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque declarei que sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. E novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Amém. Queridos, este mundo rejeita Jesus, porque Jesus sempre confronta tudo o que interessa ao mundo. Ao mundo interessa a corrupção, a mentira, o engodo, as maracutaias. Ao mundo interessa tudo o que não presta. Você quer um exemplo? Não gosto de fazer isso não, mas de vez em quando é necessário. Você sabe que há 2 semanas atrás, aproximadamente, 2 mendigos ficaram famosos. 2 mendigos foram divulgados pela mídia e na internet. Um mendigo foi divulgado pelo fato de ter tido relação com uma mulher casada. Foram parar na delegacia porque o marido da mulher o agrediu fisicamente, mas ele foi liberado porque parece-me, até onde foi divulgado também a gente não sabe, não dá para acreditar 100% no que a gente vê na internet, mas parece-nos que a mulher confessou que o homem não estava violentando ela, foi consensual, portanto ele foi liberado. Esse é o primeiro mendigo. O segundo mendigo, você está se perguntando, qual mendigo, pastor? Porque eu não fiquei sabendo. E é exatamente por isso que eu trago isso aqui. Depois você pesquisa e você vai ver se não foi fato. Na Praça da Sé,
no centro da cidade de São Paulo, um homem armado fazendo uma mulher de refém. E ali policiais e muita gente nas escadas da igreja na Praça da Sé em São Paulo, uma mulher sendo feita de refém por um homem armado, um mendigo que estava deitado próximo a uma das colunas daquela igreja, não tendo sido visto pelo bandido, porque estava deitado no meio de um monte de coberta e papelão e tal. O bandido uma hora deu as costas para ele, e ele permaneceu deitado. O bandido não viu, e ele viu a situação, levantou-se, foi devagarzinho e agrediu o bandido. A mulher foi liberada, mas infelizmente o bandido no reflexo deu 2 tiros nele, e ele foi internado e veio a falecer aí esses dias, ontem, anteontem. Qual dos dois virou herói da nação? Qual dos dois a mídia jogou mais luz? Qual dos dois bombou mais nas notícias e no zap? Aquele que praticou o que o mundo se agrada, porque o que fez uma coisa justa e morreu como herói, não foi sequer mencionado. Por isso, queridos, como seguidores de Cristo, como ovelhas do rebanho de Cristo, como aqueles que estão seguindo a Cristo, porque sabem que dependem dEle, precisam estar conscientes e preparados de que seguir a Cristo significa ir na contramão do mundo. Portanto, a luz não será jogada em nós, mas naquilo que agrada ao mundo. É por isso que Jesus disse que os seus discípulos precisam ser luzes neste mundo. Porque o mundo está sem a luz, porque a verdadeira luz é a presença de Jesus. O mundo está em trevas, e treva não é uma palavra maligna, diabólica, né? Que a gente, as trevas, a gente faz uma prosopopeia com as trevas, como se ela fosse uma grande mulher maligna. Não, gente, treva é ausência de luz, é escuro, é a palavra bíblica porque a gente chama de escuro. Apagou a luz, ficou escuro, aí a Bíblia fala, sem luz ficou em trevas, só isso, está escuro, e sem luz a gente não enxerga bem. Então a gente bate nas coisas, a gente dá topada, arranca unha dos dedos, a gente se esbarra, a gente machuca. Por isso, o mundo antigo, a partir da descoberta do fogo, melhorou demais. Porque a gente precisa da iluminação, a gente precisa do calor, a gente precisa da purificação, e tudo isso que o fogo simboliza também, a Bíblia simboliza como o Espírito de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus, porque da mesma forma que essas lâmpadas, elas só estão acesas, porque elas estão conectadas à energia e à rede de energia elétrica. Porque se você chegar ali com um alicate e cortar a conexão da rede elétrica com a lâmpada, ela apaga imediatamente. De forma que eu e você estamos conectados com Deus. E a gente só consegue ser luz, e a gente só consegue ver a luz, e a gente só consegue ser e viver de maneira iluminada quando estamos conectados. Se perdermos a conexão, apaga tudo. Então a gente precisa, mais do que nunca, olhar para Jesus, andar atrás dele e, como ovelhas, seguir os seus passos. Isso significa fazer o que ele faria e fazer o que ele fazia. Notem bem, ele chega no templo e está tendo uma festa, e os caras, ao invés de se preocupar em celebrar a Deus no templo, estavam preocupados em confrontar Jesus.
E muitas vezes nós vivemos situações desse jeito, em que as pessoas, ao invés de cuidar do que elas precisam com relação a Deus, elas querem cuidar das nossas vidas. E, queridos, não se enganem, apesar da gente muitas vezes brincar de crente, o diabo não brinca de diabo, muito menos os demônios brincam de diabinhos. Eles estão agindo o tempo inteiro para cortar a nossa conexão com Deus. Porque quem gosta de coisa errada, não gosta de luz. Quem gosta de roubar, quem gosta de matar, quem gosta de destruir, não gosta de fazer nas luzes, fazer para que todo mundo veja. Portanto, quem é que gosta da ausência de luz nesse mundo? Por isso, o diabo e os seus são simbolicamente comparados àqueles que são das trevas. Porque é só você acender a luz, apaga a luz e você vai ver, se tiver aqui vai sair rato, vai sair barata, e acende a luz, corre tudo. É luz. O cara que vai vender uma mercadoria, e a mercadoria está com defeito, quanto menos luz para ele é melhor, porque quanto mais luz vai revelar os defeitos da mercadoria. Já falei aqui, vou repetir porque tem gente nova. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, meu tio me deu um conselho. Tio, marquei com o cara, eu vou lá ver o carro. Que hora que você vai, meu filho? Não, eu vou depois do serviço. Depois do expediente aqui, eu vou lá ver. Ele falou, vai não. Eu falei, por quê? Porque quando você chegar lá já vai estar de noite. Eu falei, o que que tem? Ele falou, você vai olhar carro à noite? Aí na minha ignorância eu falei, e o que é que tem a ver, tio? Ele falou, você vai conseguir ver se a lataria do carro está bom de noite. Você vai conseguir ver defeito no carro de noite. Não vai, se dia de semana você está trabalhando, só pode à noite, marca com ele no sábado, marca com ele no domingo, vai de dia ver o carro. Quem entendeu diz amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara e ela está dizendo o seguinte: precisamos viver dedicando nossas vidas a Deus. E a festa da dedicação passou a existir, porque aquele templo foi dedicado, porque aquela luz foi mantida pelo poder de Deus, aqueles 7 dias, iluminando com um golinho de óleo. Por isso é festa da dedicação ou das luzes. E Jesus está ali dizendo, eu sou a luz do mundo. E Ele está dizendo para nós, vocês são a luz do mundo, porque agora eu não posso estar aí brilhando, mas eu enviei do meu Espírito, que é o óleo que enche vocês, para vocês continuarem brilhando, a minha luz através de vocês. E vocês só vão conseguir fazer isso se vocês e o Pai forem um, plenamente conectados. Não se desconectem do Pai, nem por um segundo, porque ao se desconectarem, vocês perdem o poder de iluminar. E o mundo precisa da luz de Jesus através da sua igreja. Nós somos o refletor de Deus agora. Nós somos, cada um uma candeia, cada um uma lâmpada, formando um grande refletor que vai iluminar o mundo para expor o seu pecado, para gerar arrependimento e salvação e redenção da humanidade. Deus está contando com a gente e nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos deixar Deus brilhar através de nós. Nós vamos dedicar a nossa vida a Ele, nós vamos nos conectar, porque o homem foi criado conectado com Deus, Deus falava com ele todo dia, até que ele pecou, desobedeceu, e aí ele foi
desconectado de Deus. Mas em Cristo nós fomos reconectados e não vamos mais perder essa conexão. Vamos continuar brilhando a luz de Deus, conectados com o Pai, assim como Jesus foi, e a luz dele vai brilhar através de nós pelo poder do seu Espírito.